O Mbappé disse algo que deixou um continente inteiro com raiva e acabou sendo humilhado numa final de Copa. Haaland foi simplesmente humilhado pelo Neymar, depois de provocar o brasileiro. E o Vinícius Júnior se vingou de racistas de um jeito genial. Essas são as melhores vinganças do futebol. Vamos começar com uma das vinganças mais épicas do futebol. Cristiano Ronaldo e Messi se enfrentaram várias vezes, mas em uma delas, o argentino fez algo impensável em uma partida do Campeonato Espanhol. Depois de marcar um gol, ele fez isso daqui para a torcida rival. E o pior é que esse jogo foi histórico, porque além de marcar no último minuto para confirmar a vitória, aquele foi o gol de número 500 do argentino. A provocação foi para a torcida, mas ninguém se incomodou mais com isso do que Cristiano Ronaldo, e a vingança genial. Logo na temporada seguinte, em um jogo pela Supercopa da Espanha, o Real Madrid ganhou de 3-1 com um gol de Cristiano Ronaldo. E se liga no que o português fez. O Barcelona dispensou o Suárez da forma mais humilhante possível e se deu muito mal por causa disso. O trio MSN foi o trio que mais fez gols na história do futebol, mas isso não impediu o Barcelona de simplesmente expulsar um desses jogadores do time. Suárez disse numa entrevista que a sua saída do clube catalão foi comunicada por uma simples ligação do seu treinador. Pois é, uma lenda do clube e um dos melhores atacantes do mundo. Nem sequer ganhou uma despedida decente. E o pior, o Barcelona negociou o cara com um dos maiores rivais do campeonato espanhol por apenas 9 milhões de euros. Mas se sua diretoria do clube catalão acreditava que o Suárez estava acabado, eles se enganaram completamente. O uruguaio fez uma das melhores temporadas da sua vida e deu um show de bola nos confrontos diretos entre os clubes. E ainda fez essa comemoração para provocar a ligação que o tirou do clube. Para completar essa vingança com chave de ouro, o Atlético de Madrid conquistou a La Liga daquele ano, com Suárez sendo o artilheiro do campeonato. Outro jogador do trio MSN colocou Mbappé no bolso e mostrou para o mundo inteiro que ele não sabe nada de futebol. Tudo começou numa entrevista antes da Copa do Mundo, quando o francês disse que o futebol europeu está muito acima do futebol sul-americano. Ele ainda disse que a maior prova disso é que os últimos campeões da Copa do Mundo foram todos europeus. On parle de la Coupe du Monde, c'est une année très importante. Dis-moi, quelles sont pour toi les 5 sélections favorites? Il y a la France déjà. Je pense que le Brésil est une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi, parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous. Et on a des matchs de haut niveau, comme par exemple la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps. Donc quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. O único problema para o francês é que de todos os sul-americanos, um deles se irritou com essa frase, Lionel Messi. O argentino levou sua seleção até a final, onde enfrentou justamente a França de Mbappé, e ele fez questão de provocar seu adversário a cada gol marcado. Depois de um jogão de bola, Messi acabou levando o título e mostrou que Mbappé não sabe de nada. Vamos agora para a nova geração, já que Vinícius Júnior é um mestre em se vingar de racistas. O brasileiro sofre com isso no país inteiro, mas foi contra o Valência que as coisas passaram dos limites. Depois que um torcedor disse coisas horríveis pro jogador, ele foi tirar satisfação e uma bagunça enorme começou. Mas o pior foi o que o árbitro fez. Ao invés de paralisar a partida ou exigir que os racistas fossem retirados do campo, ele simplesmente deixou a confusão rolar e ainda deu um cartão vermelho pro Vini. E aí o estádio inteiro foi abaixo, com pessoas ofendendo ainda mais o Vinícius. E até jogadores do Valência entraram na onda, inclusive um brasileiro. Decepcionante, né? Mas o Vini se vingou, e com estilo. No próximo jogo contra o Valência, ele marcou um gol e fez isso pra torcida. No final da partida ele ainda marcou outro e fez questão de comemorar na frente dos rivais. Mas se tem um cara que consegue parar o Vini, é o Kyle Walker. Em um confronto pela Champions, o lateral simplesmente anulou o brasileiro, e o Vini respondeu do jeito que ele sabe, marcando esse golaço em cima do City, na semifinal da Champions. Provavelmente, Vinícius Júnior aprendeu a se vingar desse jeito com o Neymar. Quando o brasileiro jogava no Barcelona, ele sofreu essa entrada do Barragán. E o que ele fez para se vingar? Olha o que aconteceu minutos depois. Esse drible foi tão humilhante que o zagueiro nem chegou perto do Neymar no resto da partida. Voltando a falar do Walker, na Premier League, o cara fez algo bizarro com Juan Mata e se deu mal. Dá uma olhada no lance.
completamente desnecessário, mas o craque se vingou alguns minutos depois. Posse de bola disputado no lado do campo, e na malandragem, Juan roubou a bola para fazer o gol. Mas a maior briga entre um atacante e um zagueiro foi entre Cristiano e Piqué. Era do espanhol a responsabilidade de parar Cristiano Ronaldo, e em algumas temporadas ele conseguiu. Mas o maior erro dele, depois de trair a Shakira, é claro, foi imitar o Cristiano Ronaldo na comemoração de um título da La Liga. O português levou aquilo pro coração e na temporada seguinte resolveu humilhar o Piqué e o Barcelona, marcando esse golaço. Piqué, oh, he's lost the ball. Big chance for a second here. Cristiano Ronaldo takes his time, still got time. Oh, 2-0. Dreadful. Defending from Barcelona. O Real ganhou aquele jogo, mas o melhor de tudo foi a cara do Piqué depois do gol. Mas nessa época tinha outra briga boa nos El Clássicos, Sérgio Ramos contra Messi. E o pior é que o zagueiro do Real gostava de provocar. Olha o que ele fez com o Messi em um jogo da Supercopa. E essa não foi a única vez que eles se estranharam, mas o Messi conseguiu se vingar. Em outro jogo, pela La Liga, o Barcelona já estava ganhando, quando o Messi arrumou um jeito do zagueiro ser expulso, acabando com as chances do Real virar o placar e ainda tornando Sérgio Ramos o vilão do jogo. Outra vingança genial foi do Neymar contra o Haaland. No jogo de ida das oitavas da Champions League de 2020, Haaland marcou 2 gols e provocou o PSG com sua comemoração de meditação e uma postagem ousada nas redes sociais. Paris é minha cidade, não a de vocês. Essa provocação pegou mal no vestiário do PSG, especialmente com Neymar, e no jogo de volta, o brasileiro estava determinado a responder. Assim que marcou o primeiro gol, ele imitou a pose de Haaland, mandando o recado. O PSG venceu por 2-0, eliminando o Borussia, e a vingança não parou por aí. Depois do jogo, o time inteiro do PSG fez a pose do norueguês, com direito a posts no perfil oficial do clube, e até uma live de Mbappé mostrando a zoação no vestiário. Neymar também postou uma foto repetindo a provocação de Haaland, com a mesma legenda: minha cidade, não a de vocês. Pois é, provocar o brasileiro pode sair caro. O que aconteceu com a Alemanha vai te deixar chocado. Na Copa do Mundo de 2002, o melhor goleiro do mundo era o alemão Oliver Kahn, e antes da final contra o Brasil, ele deu uma entrevista dizendo que o ataque brasileiro só era bom porque não tinham enfrentado a Alemanha ainda. Isso deixou todos os brasileiros indignados, e alguns foram a público para dizer que ele tinha sido muito desrespeitoso. Mas a vingança mesmo veio em campo. Ronaldo Nazário simplesmente colocou o Oliver Kahn no bolso, marcou 2 gols e conquistou o pentamundial para o Brasil. Pois é, pelo visto ele não conseguiu parar o ataque da seleção, mas anos depois, a Alemanha se vingou, e de um jeito muito amargo para os brasileiros. Na Copa do Mundo de 2014, a Alemanha teve a chance de dar o troco numa semifinal, e eles aproveitaram muito bem essa chance. Ganharam de simplesmente 7-1 em pleno território brasileiro, o que foi provavelmente a maior vergonha do país do futebol. Falando em Ronaldo Fenômeno, ele se vingou de um juiz de um jeito cruel. Em o El Clássico, o brasileiro sofreu um pênalti claro, que não acabou sendo marcado pelo árbitro, e ainda levou amarelo por simulação. É claro que não dá para partir para cima do árbitro numa hora dessas. Por isso, Ronaldo resolveu descontar usando o zagueiro adversário. Como assim? Dá uma olhada. Agora vamos para uma vingança histórica. José Mourinho disse algo que deixou o Eto'o completamente irritado. Basicamente, vazou esse vídeo em que Mourinho, que era o treinador do Eto'o na época, disse que o problema do Chelsea é que eles não tinham um goleador, já que o Eto'o estava velho. Samuel Eto'o va de mieux en mieux, je dirais, quand même. Il est mieux qu'au début, en tout cas. Non? 32 ans, Ouais, peut-être 35, je ne sais On pas. sait pas. On sait pas. Imagina como ficou o clima dentro do vestiário. Ele até chegou a chamar seu ex-treinador de idiota no fim da temporada. Mas antes disso, o camaronês arranjou um jeito épico e muito criativo para se vingar. Ele simplesmente meteu um golaço e fez essa comemoração, mostrando como estava velho para marcar gols. Mas a maior vingança da carreira do Eto'o foi contra o Guardiola e o time inteiro do Barcelona. Eto'o fez parte daquele time mágico do Barça, junto de Ronaldinho Gaúcho e Deco, que ganhou uma Champions e encantou o mundo inteiro. Mas quando o Guardiola assumiu o comando do clube, ele deixou claro que queria a saída de alguns jogadores, o que incluía principalmente Ronaldinho e Eto'o. O brasileiro saiu pro Milan, mas o camaronês ficou mais uma temporada no clube e ele fez de tudo para mostrar que devia ficar. Logo na temporada de estreia do Guardiola, ele conquistou uma tríplice coroa e uma das principais estrelas do elenco foi Eto'o. Mesmo assim, o treinador não quis o atacante na equipe e ele foi para Inter de Milão, e o destino deu pro Eto'o uma chance de ouro para se vingar. Na semifinal da Champions, ele
ele enfrentou justamente seu ex-clube e depois de 2 golaços, o Barça foi eliminado. Eto'o acabou não fazendo nenhum gol no confronto, mas o fato é que ele ajudou a Inter a ganhar a Champions daquele ano, enquanto o Guardiola e o Barcelona ficaram só com o 4º lugar. Será que as coisas seriam diferentes se Eto'o tivesse ficado na Espanha? Mas não tem como falar de vingança, sem falar de Cristiano Ronaldo e Diego Simeone, no confronto entre Juventus e Atlético de Madrid pela Champions League. O técnico argentino fez isso daqui depois do primeiro jogo. Ele inclusive levou uma punição da FIFA pelo gesto, mas eu tenho certeza que o que mais doeu foi receber a vingança do CR7. O primeiro jogo terminou em 2-0 para o Atlético, e a Juventus precisava de 3 para passar, e eles tinham o Cristiano Ronaldo. Acho que você já sabe o que aconteceu, né? O Robozão fez 3 gols e classificou a velha senhora num confronto histórico, e no fim do jogo, é óbvio que ele se vingou. Falando de Cristiano Ronaldo, o cara já teve uma briga com Thierry Henry e se vingou de um jeito épico. Tudo começou nesse carrinho do Henry. E o problema nem foi o carrinho em si, mas a forma que ele tratou o Robozão. Depois disso, alguns torcedores começaram a meter o pau no Cristiano, enquanto ele estava caído no chão. Só que o português sabe se vingar da melhor forma possível. Ele fez 2 gols e fez questão de mandar aqueles torcedores calarem a boca. Indo agora para o mundo das seleções, o lateral Kurzawa passou dos limites provocando o adversário depois de um gol da França. Ele comemorou na cara de um jogador rival, mas exatamente 1 minuto depois, a Suécia fez um gol e aí não teve jeito, todo mundo se juntou para devolver a provocação. O Casemiro vingou um de seus colegas do jeito mais violento possível. Em uma partida da Champions League contra o Liverpool, o meio-campista Milner fez uma entrada bem feia para cima do Benzema. Ele podia literalmente ter quebrado o pé do francês, mas o Casemiro mostrou que é um verdadeiro justiceiro e vingou seu colega. Olha o que ele fez com o Milner, alguns minutos depois. Melhor do que isso, é só uma vingança em um super clássico, e ainda por cima numa final de Champions League. Tudo começou quando o holandês Arjen Robben perdeu um pênalti e o Subotic, que jogava no Borussia, foi lá provocar o atacante de um jeito bem irritante, vamos dizer assim. O que ele não esperava é que o Robben daria o troco por esse lance, simplesmente numa final de Champions League. O holandês fez um gol exatamente na frente do Subotic, e depois que a partida acabou, o Boateng ainda foi lá para provocar mais um pouco. Agora se liga no que fizeram com o Ibrahimovic. Não sei se foi de propósito ou não, mas o Ibra deu um jeito de se vingar. Mas a melhor vingança do Ibra foi contra o goleiro Júlio César, antes de uma batida de pênalti. O cara ficou provocando o atacante, dizendo que ele não era de nada e que erraria o pênalti. O problema é que aquele não era qualquer atacante. Ibra não só fez o gol, como se vingou da provocação. Giulio Cesar adesso prendere posizione, la battuta di Zlatan Ibrahimovic, il pareggio del Milan. 27 gol em campeonato per Zlatan Ibrahimovic, minuto 40. Kimmich se arrependeu do que fez com o Mané, depois de conseguir interceptar uma bola. Ele deu aquela provocada na cara do Mané. E o melhor de tudo é a reação do atacante. Mas a vingança mesmo veio no jogo de volta, na segunda partida desse confronto. O senegalês fez esse golaço e o time inteiro comemorou na frente do Kimmich. Olha o que o Ashley Young fez com o Di Maria. Nesse jogo, tava todo mundo contra o argentino. Até a torcida tava jogando um monte de coisas no argentino, e aos poucos ele foi se vingando. Primeiro, ele tirou onda com a cara da torcida, quando fingiu beber uma cerveja que jogaram nele no meio do jogo. Mas o melhor foi o que aconteceu exatamente depois dessa cena. Di Maria cobrou um escanteio que acabou em gol, e aí obviamente, ele foi se vingar de todo mundo, da torcida, do United e do Young. Olha a vingança genial do Alisson em um jogo do Liverpool contra o Everton. O goleiro Pickford estava fazendo de tudo para gastar tempo, porque o jogo estava empatado. Obviamente, isso irritou os jogadores dos Reds, principalmente porque ele ainda ficava tirando onda. Mas algum tempo depois, o Liverpool passou à frente do placar e o Alisson começou a fazer isso daqui, só para se vingar. Agora, me diz aí, qual dessas vinganças foi a mais satisfatória? E já aproveita para assistir esse próximo vídeo, que vai te mostrar os trash talks mais insanos do futebol.